Beleza, tá gravando. Então bom, a gente falou no ano passado sobre a sua carreira, como você começou, e agora chega a Olimpíada, e todo mundo começa a perguntar, imagino que a procura aumenta até para saber como é que está a preparação, porque realmente é um momento que é a Copa do Mundo de vocês, e aí tem toda aquela expectativa. Como é que está a sensação de você chegar e representar o Brasil nas Olimpíadas? Porque tem isso também, cada Olimpíada, cada campeonato de modo geral, não só a Olimpíada, cada torneio é um torneio. Então como é que tá para você representar o Brasil em mais uma edição? Para mim é um privilégio, né? Porque a gente, poxa, o atleta do esporte olímpico, ele trabalha para esse momento, né? E você poder estar, tô indo para minha quarta Olimpíada, é um sonho, né? Sendo realizado. Aquele garotinho que lutou ali e tal, aí consegue ir para a primeira. Então, primeiro é isso, né? Porque é uma pessoa aqui, né? Não é uma máquina. Então, a gente tenta trabalhar cada degrau, né, da nossa carreira. E quando entra no ano olímpico, você pode estar numa Olimpíada, já é o primeiro passo. Então, para mim é alegria, sabe? É uma satisfação de poder estar conseguindo realizar esse sonho nesse momento. E quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao longo da sua carreira na marcha atlética? Ah, inúmeros, né? Se resolver escolher viver de marcha atlética, não é brincadeira. Então, ali na adolescência, você está crescendo e você tem que fazer algumas escolhas. Eu escolhi fazer marcha atlética, ser atleta de marcha atlética, os resultados estavam vindo, e então aquele apoio financeiro é um dos motivos de dificuldade, talvez, né, da gente ter aquele apoio. A gente não vive num país de cultura esportiva absurda, né, não temos essa cultura. Eu nasci num lar que tem esse apoio, então achei que existia com mais facilidade fora de casa e não existia, então eu tive muito patrocínio no começo, né, e também um apoio moral, né, talvez tão difícil quanto o financeiro, porque a família não entende, né? Eu tinha meu pai e minha mãe, né, mas você vai um pouquinho mais longe e as pessoas não entendem, você vai pra rua, não entende, na escola, né, eu era estudante, o professor não entendia por que eu tava viajando tanto. Eu não era aluno nota 10 que podia conseguir ter aqueles privilégios, né, de conquistar o professor. Então era aquele aluno que estava ali lutando para ser um grande atleta e conseguir passar, né? Porque o desafio era não, por exemplo, não repetir de ano, não perder a escola, né? Então era muito difícil, parecia que eu tinha que vencer. Eu falo para você, ir para uma Olimpíada é mais fácil, né? Competir uma Olimpíada é mais fácil do que você resolver ser atleta e vencer todo esse ambiente que tem. A competição que você quer ter, mas não tem apoio, é a viagem que você quer ir, a escola não te libera, e se você tiver com limite de falta, isso vai ser um problema. E tem uma lei que te protege, você tem que usar a lei, mas é quando você volta, tem as consequências por isso. Aí eu fui para a universidade, as mesmas coisas. Eu fiz o curso de educação física. Então, assim, imagina se eu fizesse um curso que era mais longe ainda do esporte, como é que seria, né? Então, você tem que vir. Essa, para mim, foi a minha maior dificuldade, esse apoio financeiro, esse apoio moral e o preconceito, que vem também junto com esse moral, né? Que é você sair na rua para marchar e ter que ficar ouvindo piadinha. E todo dia você tem que estar mentalmente forte. Sabe, treinar na rua era jogar fora de casa todo dia. Entendeu? Sabe quando você jogar fora de casa e ser o goleiro e fica ali embaixo das traves e tá sendo xingado ali, mas nunca joga em casa? Era fazer marcha atlética, cara. Você sempre tinha uma piadinha, sempre hostilidade. Você tinha que estar mentalmente, não aqui. Então, para mim, foi essas maiores dificuldades. E quais foram os aprendizados que você teve, assim, desses momentos? Que eu tinha que ser forte, eu falava isso para meus professores, que eles não me parariam,
mas que eu tinha que popularizar meu esporte porque alguns parariam por aquele ambiente. Então ali eu já tive que ter uma identidade que eu não podia marchar só para mim, que eu tinha que marchar para uma comunidade, para outros garotos que depois de mim teriam que ter oportunidades melhores. Então esse aprendizado já era, eu tenho que deixar a marcha melhor do que eu entrei. Esse já virou um objetivo, você vê, era falar de Olimpíada, era virar atleta. Não, aí você já cria outros objetivos. E esse foi o meu maior aprendizado. E sobre o preconceito é que, como mudar isso? É uma cultura, né? E a gente discutia muito, né? Eu sou treinado pelos meus pais, porque minha mãe também foi marchadora e era uma realidade dela. E meu pai falava uma coisa que foi muito certo. Ele falou, ó, o Brasil gosta de bons resultados, cara. Então não adianta você querer ficar aí discutindo, falando. Se você não trouxer bons resultados, eles não vão mudar esse olhar. O vôlei era do mesmo jeito na década de 80. Do mesmo jeito, era o mesmo preconceito. E quando a geração de prata vem e todo mundo olha, caramba, especial, você vê o que é o vôlei hoje. E a ginástica sofreu a mesma coisa, né? E hoje, quando você vai falar de Olimpíada, não tem como você não falar de ginástica e de vôlei, por causa dos bons resultados dessa galera. Então, esse foi o meu aprendizado. Então vamos marchar, vamos dar o nosso melhor. Não adianta ficar aqui discutindo. E a gente vai abrindo espaço para essa modalidade, tanto nas ruas, né, quanto nesse lado moral também. Você falou agora de um negócio, agora eu tô lembrando, eu tenho falado pra muita gente isso, não sei se foi, eu acho que foi com você que eu aprendi e não sabia, eu tava falando, cara, não sei se foi com o Bernardinho que eu ouvi isso, mas que é essa questão de que no Brasil se dá valor pro futebol e o esporte que tá ganhando. Então eu acho que foi com você que eu tinha ouvido, eu comecei a falar, aí eu não lembrava exatamente com quem que eu tinha ouvido, eu falava, cara, eu não lembro com quem eu falei, mas não fui eu que inventei. Eu não sei se foi com o Bernardinho, mas foi alguém que me falou. Aí eu falei, então deve ser você mesmo que falou e eu não tava lembrando. Então agora eu já sei. Quando eu vou corrigir. Gente, olha, o Caio Bonfim falava, agora eu lembrei. Mas... O Brasil só tem dois esportes, essa é a frase, né? O futebol e o outro que tá ganhando. E agora você falou do legado, a gente ainda vai chegar lá, mas é uma questão muito boa. A questão agora que fica o primeiro ciclo olímpico. Hoje, você indo para o quarto, naturalmente vai mudar alguma coisa, né? Se não for mudar tudo, mas como é que foi para você no primeiro ciclo olímpico, aí chega agora, como é que foi a sua preparação mental que você fez, que é tudo muito novo, né, na primeira vez. Então como é que foi para você na primeira edição de Olimpíada? Porque o problema do primeiro ciclo olímpico é que a Olimpíada em 2012, em 2009, que é o início do ciclo olímpico, daquele ciclo olímpico, eu ainda era sub-20, né? Então você só faz 10 quilômetros, você não pode fazer 20 ainda. Você pode fazer o 20, mas você ainda compete na distância de 10 quilômetros. E aí 2009 e 2010 eu estava nesse sub-20, então foi um ciclo de 2 anos, né? Então o primeiro ano adulto era o de 2011. Então a primeira vez que eu ia enfrentar os adversários adultos e tudo, eu mesmo nessa distância, e aí a gente conseguiu bons resultados, foi um ano bem complicado, assim, porque era tudo muito novo. E aí em 2012 a gente consegue o índice com 21 anos, e assim, minha mãe foi 8 vezes campeã brasileira, campeã sul-americana, mas ela não tinha ido para a Olimpíada, ela fez o índice em 96, o Brasil não era tão sério como... Né, os critérios não eram igual é hoje, né? Imagina, hoje se alguém faz o índice e não vai para a Olimpíada, a rede social, tudo tem esse aparo. Naquela época não, o cara fazia um joguinho ali, ninguém entendia e o atleta ficava fora e ninguém comprava a briga. E minha mãe ficou fora, então aquilo ali foi muito especial pra gente. E fez muito parte da minha aprendizado, tanto que quando você pega 2013, 14, é tudo muito parecido com aquilo ali, todo ano, né? E aí você vê que eu lembro de ficar 5 segundos do índice olímpico naquele ano da Olimpíada, antes de conseguir o índice. E eu chorando assim na linha de chegada, porque 5 segundos, será que eu vou conseguir? E minha mãe me arrancando ali da linha de chegada, e ela falou, Caio, você vai ter que se acostumar com essa marca. Porque eu falava assim, mãe, como é que eu vou fazer tudo de novo?
E ela falou, cara, você vai ter que acostumar a fazer 1h21, não sei, 1h22. Não é só uma vez para ir para os jogos. E aí a gente consegue ir. E hoje, quando eu faço assim, 1h21, 1h20, várias vezes eu falo, caramba, é a experiência que ela tinha que eu não tinha. Você vai trazendo, né? Então aquele ciclo me maturizou. Assim, a minha maturidade era. Tanto que as pessoas falavam, Caio, calma, porque eu fiz muito tarde, fiz muito perto da Olimpíada, o índice. E aí as pessoas falavam, calma, você tá muito novo, no Rio você vai conseguir. Eu falava, não, no Rio eu quero medalha. Eu era bem ousado, sabe? Então foi um ciclo bem especial, porque foi o ciclo de me conhecer, né? E tive boas respostas desse autoconhecimento. E agora, assim, falando tecnicamente, né? Quais são os aspectos, assim, mais importantes na marcha atlética que você está sempre aprimorando? A marcha tem 2 regras, né? Eu não posso tirar os 2 pés ao mesmo tempo do chão, e o primeiro contato com o solo tem que estar com a perna totalmente estendida. Isso é a regra, né? Aí agora a técnica tem muita coisa. Tem braço, tem quadril, E a minha mãe é a treinadora disso. Só disso, principalmente. Então é o tempo todo. É a pessoa que tem que estar comigo 24 horas. Técnica. Porque qualquer esporte, se você melhorar tecnicamente, você vai melhorar o rendimento. Fato. A marcha, além disso, você pode ser desqualificado. Eu não tenho nenhuma prova que o cara, olha, se eu chutou muito pra fora, toma um cartão amarelo. Não tem isso no futebol, né? Então eu tenho que manter ali a técnica o tempo todo, né? E esse é o maior desafio, porque imagina, eu tenho que lidar comigo mesmo, com os 20 quilômetros, o adversário, e tem pessoas te analisando, te julgando o tempo todo. Esse é o maior desafio da marcha atlética. Você tá ali, ó, final de prova, e você quer ganhar do cara, passar do cara, energia, você tá tentando buscar aquela energia, você não pode sair da técnica. Então são coisas que você tem que ficar de olho. Então é trabalho de treino, sabe? Horas, que dá semanas, que dá meses, e vai para você chegar nessas grandes competições mais seguro, coisas que só a repetição vai trazer, coisas que só a experiência vai trazer, coisas que só o fortalecimento vai fazer, porque não adianta eu querer fazer um movimento que eu ainda não sou capaz de fazer na parte anatômica, né? Imagina, eu quero fazer o crucifixo lá do Zanetti. Eu posso ter a maior força mental da minha vida. Eu não tenho bíceps, não tenho capacidade técnica e experiência que ele tem. Então eu tenho que ir lá, tenho que fortalecer. Aí a gente descobre, poxa, tá com fraqueza aqui, então vamos fortalecer aqui pra gente chegar melhor tecnicamente ali. Então, esse é o meu. A técnica você tem que estar esperto sempre. Não sei se eu respondi a pergunta de fato, né? Mas esse é o trabalho que é geral, não é só uma coisa, é tudo. Eu tenho que ficar esperto em tudo. Sim. E aí, no caso, sobre estratégias mentais, a gente tinha falado na última conversa que você teve Você até falou um pouco agora sobre isso, a dificuldade de fazer o treino na rua, com as pessoas que ficavam buzinando, ficavam provocando. Então, hoje, ao longo da carreira e hoje, como é que são as estratégias mentais para lidar com a pressão? Você já até falou que, felizmente, né, isso vem mudando, já não tem aquela buzinada, aquela provocada, diminuiu bastante, mas existem com certeza outras dificuldades da própria prova, que seja. Como é que você lida? Quais são os tipos de estratégias que você faz que ajudam a lidar com o estresse, pressão, em prévias de competições? Cara, acho que Deus me treinou muito bem cedo. Eu joguei futebol dos 6 aos 16. Nunca fui um tão vitorioso assim. Tinha que ralar muito, assim. Eu era titular e o primeiro a ser substituído era eu. Então aquilo ali foi me trazendo uma maturidade para essas coisas. Eu acho que esse negócio, tipo, diariamente de sair na rua, enfrentar o xingamento, porque é sério, não é aqui querendo... As pessoas falam mimimi, né? Supervalorizar, não. É verdade, assim. Era todo dia. Não tinha outro dia. Tanto que pra rua você já sabia. Então aí, lidar com isso todo dia. Aí tinha dia que você passava na porta do colégio, na saída da escola, imagina. Era muito. Aí era uma torcida mesmo, assim. Sabe o cara com a blusa do Palmeiras passando pela organizada do Corinthians? Era uma parada assim.
eu acho que isso me ajudou bastante, né? Porque quando eu chego nesses climas mais hostis aí do mundo, e aquelas provas, eu amo competir. Eu amo competir. Então, pra mim é uma oportunidade, sabe? De mostrar meu talento, de estar ali competindo. Então, eu não sinto tanto, não. Então, essas estratégias mentais, né? E aí você vai ter que aprender ao longo da vida, porque isso aí é o básico, tá? A gente tá falando do básico, de ir pra prova e competir. Entendeu? Porque todo mundo na Olimpíada tem uma história bonita, de superação, tá? Todo mundo ali mentalmente aprendeu muita coisa, né? Agora, os desafios que pega até os atletas de alto nível, é assim, ó, eu falei pra você que todo dia era xingado. A partir de 2017, isso muda, né? Depois da Olimpíada do Rio. Então, agora eu não tenho mais que lidar com essa hostilidade. Eu tenho que agora lidar com os parabéns, porque muda. Vamos lá, campeão, a buzinadinha muda. Poxa, isso é muito legal, agora eu não sou mais xingado. Aí você vai dando uma relaxada, agora você tem que lidar com outra coisa. E agora a expectativa das pessoas, você entra numa prova, ela tá esperando que você vai bem, antes ninguém tava esperando, você tinha que sempre provar. Aí agora não, agora tá todo mundo te assistindo, pô. Vou pra Olimpíada, tá todo mundo ali, caramba, vamos lá, cara. Poxa, eu passo lá na minha cidade, tem cara que me cobra até tecnicamente, lá, ó, tá flutuando, cuidado, tal. Então aí você vai aprendendo aquilo que eu te falei do apoio moral, a família, agora tá todo mundo te aceitou, mas agora tá todo mundo com expectativa lá em cima, aí você tem que aprender, calma aí, quem me levou até onde eu cheguei não foram isso, não precisa se cobrar tanto com a expectativa que você não sabe, na verdade não tem como você tratar com a expectativa das pessoas, né? Então você tem que aprender aqui a expectativa das pessoas é da pessoa, elas que criaram. Você sabe a sua realidade, aí você vai ter que. Aí você faz bons resultados. Aí agora tem a Confederação e o Comitê Olímpico esperam outras coisas de você. São essas coisas que atrapalham. Que aí você tem que aprender que isso não pode te tirar mentalmente. Entendeu? Não pode te atrapalhar a fazer esse trabalho que fez você chegar onde você chegou. Então são muitos desafios mentais. Alguns você vai deixando ir. Outros você tem que dar uma parada e falar, calma aí, isso aqui vai me tirar do meu nível. E aí você pode acabar perdendo um pouco dessa constância, né? E falando até sobre as expectativas, sobre o futuro da marcha atlética, quais são as suas expectativas no Brasil? Calma aí, que meu pequeno veio aqui, ó. Ele aí, é o garotinho? Segura aí agora, você vai ter que segurar aqui pra entrevista aqui, ó. Na última conversa, Jéssica, ele tava com a gente lá, querendo conversar com ele, queria brincar. Ele quer botar uma blusa aqui rapidão. Ah, beleza. Ele tava falando na última conversa, né, Jéssica, que... Falou, não, desculpa, eu tava falando com a Jéssica agora, que na última conversa você tava falando, pô, desculpa aqui que ele tá querendo ficar. Falou, não, pode ficar, pelo amor de Deus. Porque é até legal essa interação do pai com o filho, mostrando que não é só treino não, gente, é lidar também com a questão de família, tem um monte de coisa. Esse é um desafio também, mas foi legal, assim, minha paternidade, sabe? Mas me somou muitas coisas, mas a demanda foi alta. Mas aí, no caso, que eu tava falando das expectativas, né? Quais são as suas expectativas para o futuro da marcha atlética no Brasil e também no mundo? Eu gosto de trocar essa palavra, viu, Jéssica? Eu gosto de colocar esperança, né? Expectativa é um diferente. Eu tenho muita esperança, né, para a marcha atlética no Brasil. Poxa, hoje ela está nos jogos escolares, né, nos jogos da juventude, então a criançada está fazendo o que eu acho que é o ideal, que seja na escola. E aí a primeira edição lotou e já saíram bons meninos, aí você olha e fala, poxa, tem muitos anos aí a marcha. Talvez eu vou sair melhor do que entrou, que era aquilo que eu falei para vocês lá no começo, que era a minha expectativa, né? Ali era uma expectativa. E a minha esperança é que a marcha no Mundial também né, tem os seus grandes atletas e que eu tô ali entre eles, né? Vamos para essa Olimpíada, tentando estar sempre entre os melhores para poder representar bem o Brasil. Então, tenho boas esperanças para a marcha atlética e para o futuro da marcha atlética brasileira. Você falou sobre
sobre essa esperança da marcha atlética e da garotada que fez os jogos também. A gente até conversou ano passado sobre os campeões, porque chegaram a falar do seu nome que tinham como referência, né? Você chegou a conversar com algum deles? Porque eu lembro que na época você não tinha conversado. Falou, não, mas eu tenho vontade de conhecê-los, de ter essa troca, mas ainda não aconteceu, e também acho que tudo no seu tempo e tal, aí ficou aquela de talvez um dia conversar. Daquele tempo pra cá, que se não me engano foi de setembro pra cá, chegou a ter essa interação com algum deles? Como é que é essa... Então, o campeão, ele tava na Copa Brasil de Marcha, esse ano teve a Copa Brasil de Marcha, ele tava lá, e eu falei com ele, fui lá, gritei, você pode procurar, tem até reportagem lá, e aí você fala pro menino, incentivo, né, e ele acha isso um barato, porque foi você que deu incentivo pra ele, eu acho isso legal, sabe, porque eu lembro de mim, eu era pequenininho, e o melhor do Brasil era o Sérgio Galdino, ele veio conversar comigo também, me deu um incentivo, e é um cara que eu levo no coração, e me ajudou muito, então, conversei, aí classificamos pro Sul-Americano, ele tava no Sul-Americano, né, e foi medalha de prata, inclusive, é um menino muito bom, e aí você fica feliz, né, e aí eu tento não ficar tão perto, também, na parte da mídia, para que ele tenha o espaço dele também, né? Então, eu tenho que ficar perto para que ele tenha um espaço da mídia e um pouco distante para eu não atrapalhar, porque a pauta fica em cima de mim, né? E aí não coloca pressão nele. Mas eu fico muito feliz, é um menino novo, mas é bom, sabe? Uma narrativa legal, sabe? De ter já aparecido assim, um moleque muito bom, assim, na primeira edição lá escolar, e aí ele já tomou conta do território dele, hoje ele é o melhor do Brasil. E segundo sul-americano sub-18, então você vê que é uma coisa assim, que como o Brasil tem matéria-prima, né, de fato, então é a oportunidade, né, país bom é país que dá oportunidade, então deu essa oportunidade e já nasceu um talento como esse, já se mostrou, né, pro mundo, revelou pro mundo um talento desse. E aí eu tenho mais duas perguntas, aí depois eu passo para a Jéssica só para finalizar aqui, que eu tenho uma que eu queria ouvir muito isso de você, sobre a lei do incentivo. O que você pode falar sobre assim, a importância que tem a lei do incentivo no esporte para realmente o fomento do esporte como um todo para o Brasil? Porque a gente sabe que o Brasil está nesse processo, já melhorou bastante, a gente não pode deixar de mencionar isso, em relação a incentivo, a desenvolvimento de outras modalidades, mas ouvir de você sobre a importância da lei do incentivo ao esporte. A lei, assim, o que eu posso falar sobre apoio, assim, é Bolsa Atleta, cara. Se tem uma coisa que acontece, que eu não sei se você tá falando da lei do incentivo ao esporte, aquela do imposto, né? Isso, tem a Bolsa Atleta e tem a Bolsa Auxílio. A Bolsa Atleta é a Bolsa, é diferente. Pode falar então da Bolsa Atleta, pode ser também, porque é uma fonte também de ajuda. Bolsa Atleta pra mim é verdade, ela acontece, não é papinho político não. É um projeto que acontece e eu não tenho como falar da minha carreira sem Bolsa Atleta. Não tem como. Então, e tanto que hoje meu apoio continua sendo Bolsa Atleta. Desde que eu comecei até hoje é o apoio que eu tenho, claro, cada um na sua categoria, né? Hoje tem a categoria da Bolsa Pódio, que isso é fantástico, não tinha lá em 2012, 2013. Começa em 2013, né? Então, a Bolsa Atleta é fantástica, né? Porque ela atende tanto do lado escolar, estudantil, né? Nacional, internacional e olímpico e pódio. Então, tem todas as categorias. Eu acho pro atletismo é fantástico, eu posso falar mais, né? Por causa do atletismo. Pro atletismo acontece de fato, né? As categorias, você classificou ali, você já abre o edital, você mesmo se inscreve, não tem dificuldade. Então, eu acho esse apoio fantástico, porque não é em todos os países do mundo. Eu viajo aqui, nossos vizinhos não tem esse apoio. Alguns países grandes também não têm, outra forma de apoio. E aí tem a confederação, que tem apoiado também. Ela tem feito projetos já também para a base, porque a maior dificuldade é na base, né? O cara chegando até a Olimpíada, ele já começa a ter algumas coisas. Claro que a gente ganha menos do que a gente merece, né? Mas a gente consegue fazer o que a gente consegue, o que nos pedem. Então eu acho que os apoios de iniciativa pública estão sendo muito bons.
O privado, quem às vezes ainda é meio devagar, né? Por causa do marketing e tudo, são os mesmos atletas, aqueles atletas, né? Você vai ver Isaquias, Rebeca, todo mundo fez. Os caras também são lendas, né? Então, agora o bom da iniciativa pública da Bolsa Atleta, e eu tenho o apoio do meu governo também, do meu estado, né? Que é o Distrito Federal. Vou botar assim como estado. E a Secretaria de Esporte tem um programa chamado Compete Brasília, que dá passagem aérea. Então, por exemplo, a prova que eu fiz antes para a Olimpíada foi uma prova que foi dada pelo Compete. Meu recorde brasileiro agora que eu fiz na China foi dado pela passagem do Compete. Então, são coisas que acontecem, né? Então, eu acho que é óbvio que a gente pode melhorar algumas coisas e tudo, mas isso tem acontecido, tem sido bom, entendeu? Não tem a atleta gosta de reclamar, né, tudo, mas isso aí, né, sobre a Bolsa Atleta não tem como. É um projeto fantástico que tem me sustentado e espero que continue para que a gente possa ter ainda mais anos aí com a Marcha Atleta. E aí, da minha parte, para finalizar, você tem um projeto lá em Brasília com a garotada, você contou até uma história legal sobre o seu pai colocar um monte de criança no carro para levar para os eventos. Como é que faz para, por exemplo, se eu tiver para Brasília, aí querer ir aí para conhecer, falo com o Fábio, como é que funciona esse contato? Você pode falar com o Fábio para marcar direitinho, para fazer uma matéria e tudo. Agora, se você quer ser um atleta, nós funcionamos lá num estádio em Sobradinho, né? Brasília é a capital, ele é o avião, né? Se você falar, eu quero ir para Brasília, ninguém nem vai saber te responder lá, né? Sobradinho são cidades satélites que estão em volta, né, desse avião. E aí em Sobradinho é uma delas. E aí tem um estádio. Lá tem um estádio chamado Agostinho Lima. Dentro dele estádio tem uma pista. Tá velhinha, mas tem uma pista. E se você chegar lá, nosso projeto tá funcionando. E aí, eu quero ser atleta, quero fazer parte desse projeto. Então, se você quiser ir lá visitar para fazer uma matéria, fala com o Fábio, que aí você pega o horário certinho, né? O dia que meu pai tá certinho, mas estamos lá todos os dias, a partir das 8h30, 9 horas, todos os dias nós estamos lá. E você vai encontrar o Senna há 40 anos, né? O nome do meu pai. Há 40 anos fazendo esse trabalho. Então, esse é o nosso projeto. Então, não tem nada a ver com o Caio. Esse projeto fundou em 1983. Teve um nome como clube chamado Caso Centro de Atletismo Sobradinho em 90. Então eu que caí de paraquedas nesse projeto dos meus pais. Então, quem quiser apoiar ou visitar, é só comparecer lá que você vai ver. A gente trabalha. O atletismo é um esporte barato, então a gente consegue atender a comunidade, né? Então a gente faz o atletismo para uma Brasília melhor. Esse é o nosso lema lá em Sobradinho. Beleza, então agradecer da minha parte. Deixa eu te falar, minha bateria tá acabando, tô com medo. Falta quantos minutos ainda aí? Jéssica, tem uma coisa para falar? Pode falar então. Só uma pergunta para fechar, né? Falando sobre esses futuros atletas brasileiros, né? E pro esporte, qual o legado que você gostaria de deixar? Boa pergunta. Eu queria deixar uma marcha atlética igual qualquer outra modalidade. Eu acho que a gente está perto disso. É claro que quando você faz bons resultados, aí tem o hype daquele momento e cada modalidade tem isso. Mas eu queria que as pessoas entendessem que a medalha olímpica ou a medalha em campeonato mundial, em Jogos Pan-Americanos da marcha atlética é a mesma dos 100 metros, do 200, de qualquer outra prova. Então, um legado que aquele menino que sonha lá na cidade dele em fazer marcha atlética, que no clube dele tem a marcha atlética, porque antigamente nem isso tinha, sabe? O cara fazia um atletismo. Como é que um atleta vira marchador? Ele vai procurar uma escolinha de atletismo, lá tem as 18 modalidades. E aí ele vai fazendo salto, aí ele vê que não é tão bom, aí ele é veloz, aí ele consegue fazer essa prova, que ele é do fundo, que ele faz 10 km, que ele pode ser no futuro um maratonista. E ali ele é testado se sabe fazer marcha atlética. E a maioria dos clubes, ninguém trabalhava marcha atlética. Então, meu sonho é que o menino entre naquele clube já tenha um marchador. Entendeu? Porque pela vibe do Caio, da Viviane, da Érica, esse menino viu e falou, eu quero fazer marcha atlética, e ali tenha nos clubes dele marcha atlética. E aí a gente consegue
ter mais marchadores ainda. Poxa, temos atletismo já na escola, nos jogos escolares, então o professor vai ter que inscrever o aluno na marcha atlética. Então talvez o primeiro contato dele vai ser a competição, que não é o ideal, mas pelo menos está na escola e já foi o contato, foi na competição. E que tem um clube que receba esse menino, e o clube que descobre esse menino. Então, essa é a minha vontade, né? Que o futuro da marcha possa fluir, sabe? E que esse seja o nosso legado, sabe? A gente teve uma Olimpíada aqui que tivemos uma grande oportunidade, talvez perdemos essa oportunidade do menino que sonhou no sofá vendo o Bolt correr no Rio de Janeiro, né? E ele olha no sofá e fala, eu quero fazer atletismo. E ele procurar no bairro dele não ter, na cidade dele não ter, né? Então eu quero que esse menino, de algum dia, cara, eu quero fazer marcha atlética, ele tem onde fazer, ou que esse menino se descobre. Eu nasci num lar onde minha mãe era marchadora, mas eu fiz 100 metros, fiz salto em altura, fiz salto de distância, botei macaquinho, fazia saída de bloco. E meu pai falava, não, você não é veloz, meu filho, não dá pra você. E eu me descobri aonde? Na marcha atlética. Lugares assim, sabe? Porque o atletismo, ele tem essa beleza. Ele contempla todos os tipos de pessoas, sabe? O cara salta melhor vertical, tem a prova dele, mas ele salta melhor horizontal, tem a prova dele. Ele é muito forte, tem a prova dele. Então, a gente fala que é o esporte mais democrático que tem. E a marcha estava sendo, podada, né? Então, que o meu legado é que dessa árvore do atletismo, fazendo uma analogia, né, todos os galhos cresçam, que da marcha atlética possa estar lá, dando muito fruto para o esporte brasileiro. Bom, então, deixa eu falar alguma coisa, Jéssica? Eu queria só agradecer pela entrevista, foi muito boa. Bom, obrigado, eu que agradeço pro espaço, a oportunidade de poder te falar de marcha atlética. Quando a gente vai falar de popularizar tudo, isso aqui faz parte, né? Então, muito obrigado pelo espaço, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho, e contem comigo sempre. Torçam por mim também. Com certeza. E que a gente possa se encontrar ainda mais vezes e poder falar mais aí sobre o esporte brasileiro. Obrigado pelo tempo, prazer falar com você novamente, boa preparação aí, tudo de bom, já ficar na torcida. E uma coisa, como é que é a questão de collab? Você tem essa liberdade de fazer collab para rede social? Se for Rios, sim. Meu clube tem um contrato com a Loterias Caixa e eu preciso ter uma régua, uma margem embaixo que tem que estar essa Loterias Caixa e o governo, né? Você vai ver lá, se você abrir meu Instagram, vai estar todas as fotos, tem que ter isso, todas as fotos. Agora, Rios não está no contrato. Então, no Rios eu consigo fazer collab, porque aí você não precisa botar régua, e aí a gente fica livre. Entendeu? Tá, então o Reels consegue, agora por exemplo, o Story não vai. Stories também tá. Não, Stories tá livre também. Se você quiser tirar um print, por exemplo, e colocar aqui, não tem problema nenhum, consigo também. Beleza. Desculpa, isso também. O Stories, o meu feed, se for Reels, tô falando de feed. Só Reels eu consigo. Mas o feed só post que você tem essa limitação. Isso. Beleza. Que aí tudo que é relacionado a esporte, e eu tenho que ter essa régua nos posts do feed. Agora, Reels e Stories, não. Perfeito, que aí a gente fala com o Fábio e organiza alguma coisa para fazer também lá. Perfeito. Valeu, Paulo. Obrigadão. A gente sempre dá um jeito. Valeu, gente. Foi um prazer. Fica com Deus. Prazer. Tchau. E aí?